Cristão, ele não deveria estar endividado. É isso mesmo que você ouviu. Cristão não deveria estar endividado. E eu vou contar para vocês nesse vídeo 4 princípios bíblicos que vão te ajudar a sair das dívidas e vão te ajudar a nunca mais ficar endividado. É isso mesmo. Se você é cristão e está endividado, é porque você não está seguindo esses 4 princípios que eu vou falar agora. Esses princípios foram ensinados por Jesus e também foi ensinado no Velho Testamento, antes de Jesus. Provavelmente você não está seguindo esses 4 princípios, porque se tivesse, não estaria endividado. Eu vou tentar explicar de forma cronológica, numa ordem cronológica e também numa ordem de importância. Vou tentar fazer dessa forma para que você entenda perfeitamente o que fazer para sair das dívidas de uma vez por todas. Meu nome é Reinaldo Garcia e eu sou especialista em finanças, em dívidas e economia comportamental. É isso mesmo. E se você quer conteúdos mais como esse, você já tem que me seguir, já curte esse vídeo, já compartilha e já comenta aqui para a gente saber se você gostou, está gostando ou não. O primeiro princípio que o cristão deveria fazer é o princípio de poupar. É isso mesmo. Poupar. Salomão, ele ensinou sobre poupar. E antes de Salomão, José do Egito, ele salvou a humanidade por causa desse princípio de poupar. Esse princípio de poupar é tão importante que até hoje, lá no Egito, eles seguem esse princípio de José do Egito. Todo mundo conhece a história de José do Egito, não é mesmo? É aquele filho mais novo que foi vendido como escravo e decifrou o sonho de Faraó, que era o sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, e o que significava que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o que deveria fazer nos 7 anos de escassez? Deveriam poupar 20% de tudo que era produzido naquela época. E foi essa atitude que salvou a humanidade da fome. Inclusive, os irmãos de José do Egito tiveram que ir até o Egito para sobreviver à fome. Todo mundo conhece essa história, não é mesmo? Então, o princípio de poupar é um dos primeiros princípios que o cristão deveria fazer. Em Provérbios 21:20, Salomão diz: o homem sábio, ele poupa para o futuro, e o tolo gasta tudo o que tem. O segundo princípio é o princípio do planejamento. É isso mesmo, planejamento. Jesus, agora nós pulamos lá de José do Egito, de Salomão, para Jesus. Jesus, ele diz o seguinte, que se você quiser construir uma torre, você precisa de planejamento para que essa torre não seja finalizada na metade e que as pessoas zombem de vocês. Vocês lembram desse versículo? Pois é. Então, Jesus, ele diz que nós temos que ter um planejamento financeiro. E o cristão deveria ter um planejamento financeiro. E olha como Jesus, ele acha esse planejamento financeiro um dos mais importantes. Jesus, ele sempre disse em vários versículos o seguinte: entregue os seus planos para Deus. Deus vai cuidar dos seus planos. Porém, o seu plano financeiro, ele não fala para entregar para Deus. Ele fala para você cuidar dos seus planejamentos financeiros. Eu não sei se vocês sabem, mas o assunto mais falado na Bíblia é sobre finanças. Isso talvez seja o motivo pelo qual Jesus acha o planejamento financeiro extremamente importante. Então, o segundo princípio é o princípio do planejamento. E todo cristão deveria se planejar financeiramente. Se planejando financeiramente, você consegue cumprir o primeiro mandamento, que é o mandamento de poupar, o princípio de poupar. Então, o segundo princípio que todo cristão deveria ter é o princípio do planejamento financeiro. O terceiro princípio é o princípio de não se comprometer financeiramente. É isso mesmo. É basicamente o que o Júlio, pai do Cris, ele fala. Se você não comprar nada, o desconto é maior. Não é mesmo? Pois é. Salomão, lá em Provérbios, ele diz: quem pega emprestado se torna escravo de quem presta. Quem empresta dinheiro hoje, gente? São os bancos, são as empresas de cartão de crédito. Quando você pega empréstimo, faz financiamento, usa o cartão de crédito, você passa a ser escravo, ou seja, você passa a ser um funcionário daquela empresa. O banco, a empresa de cartão, a financiadora.
Então Salomão ele diz, não se comprometa financeiramente e você não terá problemas em honrar os seus compromissos. Percebe que é um princípio cristão, um princípio bíblico, que você não pega empréstimos. Lá no Velho Testamento diz o seguinte, você emprestará para muitos, mas não precisará pegar empréstimos de ninguém. Então, o terceiro princípio é não se comprometer financeiramente com empréstimos, com financiamento e com cartão de crédito. Olha a aranha ali. Ali, ó. O quarto princípio, e talvez o princípio mais importante de todos, é o princípio da satisfação e do contentamento. É isso mesmo. Mas antes de falar desse princípio, eu quero te dizer uma coisa. Se você, mesmo vendo esses princípios, você já está endividado, você pode até começar com esses princípios, mas eu já estou endividado. Então, o que eu posso fazer? Pois é, eu sou especialista em dívidas, eu ajudo as pessoas a pagarem suas dívidas de forma administrativa, sem receber uma ação judicial e sem ao menos, talvez, você precisar entrar com uma ação judicial para resolver esse problema de dívida. Eu ensino isso para as pessoas e 98% dos meus alunos, eles nunca precisam entrar com uma ação judicial ou nunca recebem uma ação judicial. Então, se você fizer parte dessa comunidade, você vai ter 98% de chance de nunca receber uma ação judicial por conta de dívidas. A partir do momento que você pagar as suas dívidas, você segue esses 4 princípios que eu vou falar, que eu vou terminar aqui para vocês, e aí vocês começam a ter uma vida financeira mais saudável, com a visão de uma aposentadoria digna. E para você saber mais, eu vou deixar aqui um link com todos os meus contatos e você pode entrar em contato comigo e me segue em todas as redes sociais para saber melhor sobre isso. Agora eu vou falar sobre o último princípio, o princípio da satisfação e contentamento. Se você tiver esse princípio bem aguçado na sua vida, que é da satisfação e do contentamento, você nunca vai ter problemas financeiros. E eu vou te explicar por quê. Em Timóteo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz: é grande o ganho com contentamento. A pessoa, ela terá grandes ganhos se contentando com a situação que ela está. Eu vou explicar melhor sobre isso. Em Provérbios 6, versículo 9, Salomão ele diz: melhor é a vista dos olhos, ou seja, aquilo que você está vendo, do que vaguear pela cobiça. E olha que interessante, a cobiça é um dos mandamentos mais importantes. Ele é o 17º mandamento, porém, quando se resumiu aos 10 mandamentos, ele virou o 10º mandamento. É o mandamento da cobiça. E as pessoas acham que cobiçar é não querer cobiçar a mulher do próximo, é não querer cobiçar o que o próximo, o que o vizinho tem. E não é nada disso. Cobiçar é o fato da pessoa achar que é com aquilo que o outro tem que ela vai se satisfazer. Por exemplo, se eu tivesse o emprego que aquele cara tem, aí sim a minha vida seria melhor. Se eu tivesse nascido num outro bairro, um bairro que aquele outro nasceu, a minha vida seria melhor. Se eu tivesse nascido num país melhor do que o Brasil, a minha vida seria melhor. Se eu tivesse a mulher que o cara tem, que trabalha, que também tem uma profissão, a minha vida seria melhor. Isso é um tipo de cobiça. É acreditar que você precisa de alguma coisa externa para cumprir, para suprir alguma coisa interna. E é nesse sentido que que Salomão diz sobre a cobiça, que é para você se contentar, é para você começar a gostar daquilo que você tem e não gostar daquilo que não tem. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, eles não pecaram porque eles foram desobedientes. Não, eles pecaram porque eles não se satisfizeram e não estavam contentes com tudo que ele tinha. Com tudo que eles tinham. O que faltava para Adão e Eva? Não faltava nada, mas eles não estavam contentes com tudo que eles tinham. E aí eles foram buscar o que não tinham. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para Filipos,
Em Filipenses 4:4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Então, esses são os 4 princípios básicos, mas de extrema importância, que se todo cristão seguisse, que se todo cristão seguir a partir de agora, ou se os cristãos já seguiam esses princípios, eles não estão endividados e não vão ficar endividados. Vão sair das dívidas e nunca mais vão ficar endividados. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui nos comentários o que você achou, se você segue esses princípios, quais princípios que você precisa e, mais importante, fora esses 4 princípios, existem mais outros 4 princípios. Então, se você chegou até o final, você vai escrever aqui que você quer saber quais são os próximos 4 princípios fundamentais para que vocês não fiquem mais endividados.